Quer dizer, quanto tempo leva para fazer um livro desses? O pessoal tem impulso e tem essa fleuma para sentar e escrever um livro, né? Porque existe um senso de urgência nessa molecada, uma coisa, né? Como professor, vamos falar agora do professor. Como professor, o que eu tenho percebido, e eu acho isso muito triste, né? O hábito de leitura dos alunos é cada vez mais raso, né? Boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está tendo contato com esse conteúdo. Hoje eu estou aqui com a Cira Assunção, jornalista, professor universitário, que vai falar com a gente sobre um caminho que ele escolheu na profissão das artes escritas. Ele virou escritor, se tornou historiador, por força da prática jornalística e também com a formação de historiador. Ele hoje também caminha pelo audiovisual documental. A gente vai bater um papo com ele falando sobre todos esses caminhos, todas as opções de carreira que ele fez. E vai ser muito bacana, tenho certeza. Muito obrigada, professor Moacir, por estar com a gente aqui hoje. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Ju. É um prazer conversar com você e com seus telespectadores, e no que a gente puder ajudar, vai ser um prazer conversar um pouquinho, dividir um pouco de histórias. Legal. Professor, eu queria que você contasse um pouquinho da tua origem, né, que é pernambucana, como veio para São Paulo, como que acabou parando nessa profissão, que tanto nos dá alegria, como também, às vezes, alguns dissabores, algumas decepções, mas é uma profissão brilhante e acredito que os nossos espectadores, aí, a nossa audiência que é da área, também tem uma visão muito positiva, né? Verdade, Ju. Olha, quando eu vou me apresentar para os meus alunos, eu digo assim, isso é um amigo meu, o Fábio Venturini, que criou, e eu adaptei e também uso, sempre dou crédito para ele. Eu acho interessante a expressão, que ele diz assim, olha, quando eu quero que as pessoas achem que eu sou inteligente, eu digo que sou historiador. Quando eu quero que as pessoas tenham medo de mim, eu digo que sou jornalista. E quando eu quero que as pessoas tenham pena de mim, eu digo que sou professor. Então, porque cada profissão pode ser usada num determinado momento, né? Eu sempre me identifico como jornalista, que é a minha profissão de origem, o que eu sou, mas eu acabei, como você falou, acabei me tornando também historiador e também professor e depois escritor, agora roteirista, mais recentemente. Mas eu sou pernambucano, de uma pequena cidade chamada Trindade, no Alto Sertão, vizinha da cidade do Exu, que é a cidade do Luiz Gonzaga, né? E cheguei em São Paulo com 13 anos, em 1978. Quando eu nasci. O ano que você nasceu, olha, você vê. Veja que aí tem uma diferença. Isso quer dizer que eu já sou 13 anos mais velho que você. E, na verdade, aparenta mais. Né? Imagina. Mas eu cheguei aqui com 13 anos, fui trabalhar como office boy numa agência de turismo lá na Praça da República. Curiosamente, recentemente eu morei lá perto dessa agência, desse lugar da agência, a agência não está mais lá, né? Mas cheguei aqui, mas eu sempre tive vocação para jornalismo, né? Meu pai era ouvinte do Repórter Esso, que era o grande informativo do Sertão, testemunha ocular da história. Se as pessoas procurarem aí no YouTube, ainda encontram a última locução do Repórter Esso, que é uma coisa emocionante, é de chorar. O locutor não consegue concluir, porque é um programa que durou décadas, né? Eu ouvia muito o Repórter Esso, eu gostava muito de escrever e de ler. Meus pais me contam que eu aprendi a ler muito cedo, mas antes de ler eu já gostava de ler os gibis, ler sem saber ler ainda, e depois eles me pediam para contar a história do gibi, e eu contava. Eu era leitor lá do Disney, Pato Donald, Tio Patinhas e tal, depois enveredei, né? Sempre gostei muito de gibis, tinha pilhas e pilhas, íamos trocar na feira. Então, quando eu comecei a estudar, eu sempre, um grau um pouco mais avançado, eu gostava de fazer uma espécie de um jornalzinho da escola. Então, eu ficava imitando os locutores da televisão, quando minha casa passou a ter televisão, que já foi em São Paulo, lá no Nordeste. A gente morou no Pernambuco, depois nos transferimos para a Bahia, moramos ainda 5 anos em Senhor do Bonfim, e depois viemos para cá. Meu pai já tinha vindo para São Paulo quando era solteiro,
a primeira vez, ele chegou aqui em 49. Aliás, eu escrevi a biografia dele, que é um dos livros que eu escrevi, né? Ele morreu agora faz 3 meses, morreu com 98 anos e meio, o homem quase chegou aos 100. E aí eu sempre tive queda, na verdade o jornalismo sempre me atraiu a atenção. Eu pensava assim, não, eu quero alguma coisa que eu tenha que escrever. Eu não tinha muita queda para letras e gostava muito de história, mesmo antes do jornalismo eu já tinha vontade de fazer história. Acabei enveredando pelo jornalismo e acabei fazendo também ciências sociais na pós-graduação e história no mestrado. Quer dizer, eu fiz tudo o que eu queria fazer, todos os cursos que eu queria fazer, e dentro, em breve, estou começando meu doutorado, que está atrasado já, que já era para eu ter feito há muito tempo, mas eu trabalho muito, não dá tempo. E o meu doutorado será em História também. Então, vou me tornar também um doutor em História. E a matéria desses estudos todos? Eu vejo aqui, eu recebi já, professor, numa outra ocasião, este livro aqui, que fala de Lampião, né? Os Homens que Mataram Facínora, conta todo o fim, né, ali do Lampião, enfim. E tem uma fixação aí, né, para esses movimentos históricos, enfim. Daqui, qual a tua relação com o Lampião? Como que veio esse primeiro livro, professor? Bem, Lampião, por uma razão mais ou menos assim, de proximidade geográfica, né? Minha cidade fica a 300 quilômetros da cidade dele, Serra Talhada, né? E desde criança eu ouvi história de Lampião. Meu pai contava, meu avô contava. Tua família não tem nenhum parentesco? Não tem nenhum parentesco. Embora a família da minha mãe, que são os Pereira do Ceará, que meus pais são cearenses que cruzaram para o Pernambuco, mas eles são cearenses da fronteira com o Pernambuco. O que divide um estado do outro é só a Serra do Araripe, que é uma espécie de uma floresta tropical no meio do sertão, né? Lindíssimo, por sinal. E eles, minha mãe, a família da minha mãe possivelmente tem interesse, tem parentesco com os Pereira, de uma história famosa lá de Serra Talhada, que eram protetores de Lampião. O primeiro e único chefe de Lampião foi Senhor Pereira. E possivelmente minha mãe também é Pereira, na mesma região, eles têm algum parentesco. Mas nenhum parentesco direto, embora eu tenha um cunhado que teve um antepassado que foi cangaceiro de Lampião, foi corneteiro do bando. Então tem umas curiosidades assim, porque minha região do Cariri, pernambucano e cearense, é a região que o Lampião andou muito. Ele sempre teve por essas regiões, né? E aí meus parentes contavam histórias. Claro que eles não eram pesquisadores, eram pessoas comuns, as histórias eram todas lendas, né? Depois que eu comecei a pesquisar, aí fui descobrir que era tudo lenda. Mas desde criança minha relação com o Lampião era literatura de cordel, né? Na feira eu ouvia os cantadores cantando. Lampião sempre teve aquela mística do homem valente do sertão que enfrenta os poderosos. Essa história não bate realmente com a realidade, mas de qualquer maneira, na minha visão de criança, era um fascínio conhecer a história de uma pessoa tão impressionante assim, que viveu perto de mim, né? Então sempre teve esse interesse. E quando eu me tornei jornalista, o primeiro jornal em que eu trabalhei, já em São Paulo, claro, minha formação é toda aqui, foi no Jornal Diário Popular. E aí eu fiz a primeira entrevista com uma pessoa ligada a Lampião, no caso era a neta dele, a Vera Ferreira, e um pesquisador que se tornou um grande amigo. Eu acompanhei a vida dele inteira até a morte dele há uns anos, o Amaury Antônio Corrêa de Araújo, que foi o meu grande patrono, digamos assim, um padrinho nas artes do cangaço, na pesquisa sobre cangaço, né? E aí, de uma série de matérias, depois de uma viagem para o Nordeste, nasce o livro, que até hoje é o meu maior sucesso, é o meu best-seller, né? O meu livro mais bem vendido, e que me projetou na área de pesquisas lampiônicas. Tá na exclusivamente. Segunda edição já tem mais? Na verdade, já tem a terceira edição. Ele já está na terceira edição. Um livro bem sucedido, que me levou para o Brasil inteiro. Eu lancei esse livro no Brasil inteiro. E muita pesquisa de campo? Muita pesquisa de campo. Fiquei lá no Nordeste, fui 3 vezes, entrevistei, conheci todo mundo, conheci cangaceiros, conheci volantes. Todo o caminho conheci do cangaço. protetores, percorri todos os caminhos. A primeira vez que fui com um amigo fotógrafo, Nário Barbosa, até hoje meu grande amigo, e rodamos tudo lá, fomos para todos os lugares, e depois eu voltei mais 2 vezes. E esse livro, tanto ele é poderoso, como ele virou também o meu primeiro documentário, né, que é o Acordo com o Lampião, Só na Boca do Fuzil, né? Que foi lançado recentemente. Foi lançado há cerca de 1 ano e que também já ganhou 6 prêmios. Pois é. 6 prêmios, já está concorrendo a mais 8, mas está concorrendo a mais 10 prêmios. Legal. Tem chance de ganhar mais uns 2, 3.
E tem a curiosidade de algumas das pessoas que participam do nosso documentário também participarem do Ainda Estou Aqui. Portanto, a gente ganhou o Oscar também, né? Que legal. Claro, de brincadeira, mas eles estão lá. Que legal. Eles estão aqui no nosso documentário também, eles né? Estão Então, aqui. de certa forma, nós também ganhamos o Oscar, né? Mas o livro é muito bem sucedido, foi finalista do Prêmio Jabuti, rendeu uma entrevista de 2 blocos no Jô Soares, que até hoje pode ser encontrada. É a minha entrevista que tem mais acessos, quase 300 mil acessos, né? E é um grande sucesso. Esse livro me projetou nessa área, né? Eu gosto de temas históricos, principalmente com foco em conflitos sociais. Sim. Até por causa da minha formação também em ciências sociais. E esse livro de agora, o mais recente, que é o 11 Olhares sobre a Revolução, esse aqui você é o organizador, né? Sim, esse livro eu organizo junto com meu amigo professor Arão Miranda, professor lá de Direito na São Judas, né? E esse livro surgiu a partir de um evento que a gente fez no ano passado na São Judas. São Judas fica na Moca, o bairro mais atingido por esse episódio histórico que é a chamada Revolução Esquecida. E aí eu resgatei, porque isso aí foi o meu tema de mestrado, Revolução de 24, né? Eu resgatei no mestrado, mas era um tema que eu já pesquisava há muito tempo. Também começou a partir de matérias. Veja que o jornalista fez do historiador, né? Essa história do Lampião a partir de várias matérias que eu fiz, que eu resolvi fazer o livro, né? E também 24 também nasceu de uma série de matérias que eu fiz contando a história dos bairros de São Paulo. A gente contou a história de 120 bairros. A partir disso aí, eu reparei que as pessoas falavam dessa revolução em alguns bairros onde isso se deu, e eu nunca tinha ouvido falar dessa revolução. Eu era um jovem jornalista de 20 e poucos anos, né? Aí comecei a fuçar e isso virou, depois do tema do meu mestrado, virou o livro que também infelizmente ele não está aqui, eu não tinha nenhum exemplar para trazer, mas ele também é finalista do Jabuti, é o meu segundo livro finalista do Jabuti, está na 2ª edição. Esse livro é pela Record, que é o maior grupo editorial do Brasil, sim, né? Sim. Então é um livro também muito bem sucedido, né? Que também concorreu a esse prêmio, ganhou outros, né? São livros... Eu não posso reclamar dos meus livros, eles são, de maneira geral, muito bem sucedidos. Legal. Eu, quando fiz jornalismo, eu fiz pensando em ser escritora. Mas eu tenho uma coisa com a escrita que enfim, é uma coisa sufocante. A escrita ela me consome de uma maneira, né? Eu acho muito difícil escrever. É isso, não que eu escreva mal, não, muito pelo contrário, mas sem falsa modéstia, mas é um processo doloroso. Para mim, uma dor física. Conseguir escrever alguma coisa que eu leia e fale, puxa, tá legal. Né? E como é que é esse processo, professor? Porque, assim, uma coisa é o texto engessado jornalístico da Manchete, você falando que veio do Diário Popular. Eu fiz um curso na época de faculdade de jornalismo popular lá com o pessoal do Diário. E em se tratando, inclusive, de jornalismo popular, é um texto ainda mais quadradinho, porque tem que atingir um público, tem que ser uma coisa meio universal, que qualquer um consiga entender, né? Tem toda uma técnica ali para você escrever para um público mais, né? O trabalhador, o proletariado, é o jornal lido no metrô, lido levado embaixo do braço, né? Sim, enfim. sim. Como é que é esse seu processo de escrita? Assim, sair dessa formatação quadradinha do jornalista formal para compor uma obra também com os rigores da história, mas com uma escrita... Porque esse livro aqui é uma delícia de ler, né? Ele está muito bem escrito. Então... olha só, eu trabalhei muito tempo no Diário, há alguns anos no Diário, mas depois eu tive uma experiência de 11 anos no Estadão, né? E no Estadão tinha uma coisa muito bacana, que era fazer as matérias de fim de semana, especiais, em que a gente tinha mais tempo, você podia pentear o texto, como a gente brincava, né? O texto não saía aquele texto tão quadrado assim, e isso me deu uma certa cancha para escrever. Depois eu freelei com muitas revistas, principalmente revistas voltadas à área de história, Aventuras na História, História Viva, Revista de História da Biblioteca Nacional. Eu escrevi em várias revistas de história. E aí, eu acho que isso foi ajudando a desenvolver meu texto. Eu tive a oportunidade também, foi uma enorme sorte, de fazer o curso de Focas do Estadão e ter sido aluno da Márcia Guerreiro, que era o melhor texto do Estadão na época, e era duríssima. Então eu falo com meus alunos, olha, eu tenho fama na São Judas, tinha fama, eu já não estou mais lá, de ser a caneta mais pesada da São Judas.
Eu falava, porque eu passei por canetas pesadas também, eu tive chefes extremamente exigentes, e que eu agradeço, né? Nossa, eles me ajudaram a moldar um texto, né? O que me ajudou a escrever os livros, né? Quando eu me dedico ao texto dos livros, eu gosto de escrever preferencialmente em horários que eu não possa ser incomodado. Agora está mais fácil que eu moro sozinho, então eu consigo dedicar algum tempo a escrever, e aí esse texto eu escrevo, eu vou moldando o texto, eu mudo ali, eu mudo aqui. Esse que é o processo doloroso, né, da escrita. Mas assim, como eu já tenho um know-how, né, já são 17 livros publicados, não todos são meus, só alguns eu sou coautor, né? Alguns desses aqui eu tenho só um artigo, não é o texto, o livro inteiro meu, né? Como é o caso desse aqui, eu sou organizador e tenho um artigo também que fala do bombardeio de São Paulo, né? Mas aí eu fui desenvolvendo um know-how, uma cancha, que hoje esse processo já se tornou mais simples para mim. A tal ponto que tem umas coisas malucas. Quando eu estava escrevendo esse livro do Lampião, e minha filha era recém-nascida, hoje ela está com 23 anos, e eu estava sozinho em casa na ocasião, minha ex-mulher tinha saído com minha filha, e aí em determinado momento eu escrevendo loucamente o livro do Lampião, eu senti uma presença do meu lado. Quando eu olhei, eu vi o próprio Lampião. Falei, nossa, tô vendo coisas agora. O que vai acontecer? Quer dizer, isso durou Claro, eu estava muito fixado na figura, e ele apareceu na minha frente, assim, braços cruzados, olhando para mim, assim, com a cara de quem está indagando o que eu estava fazendo. Eu falei, agora, quando começar a ver coisas... Já não basta a dificuldade de escrever um texto, né? Ainda aparece o próprio ali, vestido a caráter, né? Eu falei, pronto, agora ferrou. Mas isso durou alguns segundos e a visão desapareceu, né? Quer dizer, fruto da minha mente, que minha filha fala que eu tenho hiperfoco, né? Quando eu foco em algo é um negócio impressionante. Eu sempre fui assim como jornalista também, né? Minha vida inteira eu fiz jornalismo investigativo, então eu sempre gostei de me aprofundar nas histórias até um ponto que isso eu tinha material para um livro. Foi assim com o Lampião. Eu escrevi várias matérias, mas o material que eu tinha era tão vasto que eu falei, não, isso tem que virar um livro. Sim. Você sabe, né? A melhor matéria que a gente escreve, matéria que você sua, sabe? Aquela belíssima matéria ele deixa contente, a gente vai ler 10 vezes, porque jornalista lambe a cria. Não tem jeito, né? Mas aquela matéria maravilhosa, depois ela vai estar embrulhando peixe na feira, no fim de semana. Sim. Porque o jornalismo é isso, ele é efêmero, né? E eu queria fazer alguma coisa que durasse. Eu falei, bom, isso é um livro, né? Então sempre bate aquela coisa, será que as pessoas vão se interessar pelo que eu tenho a falar ou não vão dar importância, né? Mas até hoje, pelo menos, acho que eu tenho acertado. A maior parte dos livros é muito bem sucedido, passa da primeira edição, ganha prêmios. Então, eu acho que as histórias foram interessantes. E aí, esse processo, com o passar do tempo, claro que de vez em quando ele emperra, de vez em quando eu emperro, e o que eu faço? Eu deixo o texto descansar um pouco, né? Eu deixo ele lá sem mexer durante 2 dias. Eu descanso dele e ele descansa de mim. Aí depois, quando eu pego, aí é um outro momento, parece que você está mais claro. Eu desenvolvi algumas técnicas de dar uma volta no quarteirão, quando eu estou muito afogado com o texto, quando eu não estou sentindo que ele não tá andando, né? Então eu saio, dou uma voltinha, volto melhor, tomo um café na padaria e volto com mais força para escrever. São técnicas que a gente vai A criatividade, ela tem um motor físico, né? A gente precisa se movimentar, a gente precisa parar, descansar. Verdade, enfim, ver outras coisas, ler outras coisas. Eu estou começando a ler mais romance, que eu fiquei muito tempo sem ler os textos, a não ser livro de história, e isso me ajuda muito, porque daqui a alguns anos eu pretendo escrever minha primeira ficção, que vai ser baseada na Guerra do Paraguai, que é outro tema que eu tenho um livro aqui também. Que é o Nem Heróis Nem Vilões. Sim. Esse é o meu maior livro, e ele trata da Guerra do Paraguai. Né, que é os maiores grupos editoriais, de fato, Mas eles, no final da História Viva, eles estavam publicando, né? A Editora Record estava... Ediouro, que é do mesmo grupo, né? Estava fazendo a História Viva também. História Viva. Sim. Legal. Então é isso, quer dizer... Aí hoje já é um processo menos doloroso para mim, digamos. Acho que eu já estou mais acostumado. Com 28 anos de profissão, esse processo nunca deixou de ser doloroso. Um dia vai deixar. Tem muito ensaio, muita coisa guardada, enfim. Um dia isso vira alguma coisa. Publique. Jornalista, o público gosta de livro escrito por jornalista, sabe? A gente percebe.
porque principalmente ele sente que o jornalista é muito honesto com o que publica, né? É verdade. Então isso é um uma compromisso coisa com que fato, pega né? muito. Nesse tipo de literatura, né? Principalmente. Então, compromisso principalmente. com fato. Quando é escrita de ficção, é um compromisso com a pesquisa, o personagem é coerente, ele tem uma consistência da história. Eu percebo isso também. Pois é, então por isso que eu quero, assim, se eu for fazer um romance histórico, ele tem que ser ambientado numa história que eu conheça. E Guerra do Paraguai é uma coisa fantástica, é uma história maravilhosa, né? Então, por isso que eu pretendo fazer com essa ambientação, né? O personagem estará presente e terá conexões com outras histórias também. Legal. E do ponto que um projeto, uma escrita, vira um produto editorial, como é que é esse processo? Assim, eu tenho editora, eu sei como funciona, mas para a gente falar para quem está nos assistindo, como é que se leva um manuscrito, como é que conseguir um financiamento, a gente pode estender isso também para o documentário, como é que é esse processo? Porque assim, eu acho que a grande questão do jornalista que quer fazer esse caminho literário, né, poxa vida, né? Em que momento que isso vai virar um sustento? Porque é uma delícia quando você encontra esse caminho vivendo de livros e de uma escrita que é satisfatória, né, para o autor, enfim, enfim, que é a paixão, né, profissional. Isso é super bacana, mas é um caminho difícil. Conta pra gente como é que é esse caminho. Sim, um caminho difícil, né? A gente tem hoje no Brasil, outro dia eu vi uma coisa, eu achei interessante, dizendo que tem 12 pessoas que vivem exclusivamente de livros. Aí entre essas 2 pessoas estão, claro, o Paulo Coelho, que é uma máquina de vender livro, tá o Augusto Cury, então mais uns 10, que eu nem sei nominar aqui, mas que são 12 pessoas que vivem exclusivamente de livro. Todos os outros escritores, curiosamente, entre os escritores brasileiros, 30% são jornalistas. Então, aquele que a gente comenta, o jornalista é um escritor de fôlego curto. Sim. Ele está acostumado a escrever, mas escrever textos menores. E aí, quando você vai escrever textos maiores, você tem que desenvolver esse outro lado, né? E para o jornalista, claro, que é muito mais fácil do que para o advogado, para o engenheiro, porque o jornalista está habituado a escrever. Da escrita, tem Mas é um parto, assim, é uma coisa complicada, né? Primeiro a gente define o tema. Meus livros, eu nunca tive financiamento para fazer livro. Eu sempre... meus principais livros foram escritos por editoras particulares, comerciais. Eu levo lá a proposta do livro e eles aceitam ou não. Claro, esse livro do Lampião, que foi o primeiro, foi lançado em 2007, a primeira edição, eu tinha recebido uns 15 não antes do sim. Só que o sim foi na Record, né? Eles pediram 2 meses para fazer uma avaliação e depois me ligaram. Falaram, o livro é nosso, vamos fechar contrato. E a Record, assim, o que eu gosto deles é que eles prestam contas a cada 3 meses, religiosamente. Não é muito comum, assim, na maior parte das editoras, né? Mas, assim, primeiro você ter uma ideia que seja interessante do ponto de vista da área que você pretende abordar e que também comercialmente tenha um certo interesse, né? Às vezes você tem uma belíssima ideia, mas ele não é vendável, né? Então, quando não é vendável, por exemplo, o livro do meu pai, da biografia do meu pai, eu fiz por um site de autopublicação, porque é uma história da minha família. Embora a história do meu pai é um pouco a história da migração nordestina para São Paulo. Meu pai chegou aqui em 49. Nossa. É o início da migração nordestina, né? Este livro aqui. Essa imagem aí é ele, seu Moacir Assunção, tem o mesmo nome que eu. Isso ele está em São Vicente em 1950. Então eu fiz, quer dizer, é de acordo com o que eu pretendo, né? Eu já estou preparando um outro livro que deve ficar pronto até o fim do ano que vem, que conta a história da rivalidade Brasil-Argentina, né? Um projeto antigo que já está parcialmente escrito, a maior parte, né? ChatGPT já faz parte da sua rotina como escritor Olha, eu não sente uso, falta? Nunca usei, porque eu pesquiso com certa rapidez, eu estou muito habituado, né? Eu sempre vou nos lugares certos. Nunca usei, assim, não sei se vou usar, talvez acabe usando algum dia, mas nunca usei. Tem alguns amigos meus que usam, né? Sem problema nenhum, só que posso usar, mas não faz parte da tua rotina. Não faz parte, meu negócio é a coisa na unha mesmo, eu gosto de pesquisar na unha. Eu faço muita viagem também quando vou pesquisar. Paraguai eu estive umas 2 vezes, pelo menos lá. Nordeste eu fui 3 vezes. Então a gente tem uma ideia, depois eu monto... Eu começo a fazer uma pesquisa, vou ler tudo que existe sobre aquilo lá, vou pesquisar tudo, eu viro um especialista. Em alguns meses eu tô um especialista naquela área, porque
já é o know-how que eu tenho, né? Depois o que eu faço? Eu monto o que seria o prefácio, uma ideia de prefácio. Aí eu considero o prefácio como se fosse o esqueleto. Aí eu tenho que colocar carne nesse esqueleto. Porque no prefácio eu já vou definindo previamente o que eu vou fazer. E aí eu vou enchendo. E aí, uma vez pronto esse trabalho, é que eu começo a procurar a editora. Se eu não encontrar, esse livro já foi por uma... Não tem uma editora, eu tenho uma preparadora de livros. A empresa se chama Mnemosine, é a minha atividade principal hoje. E esse foi o primeiro livro da Mnemosine, que é Mnemosine é a deusa grega da memória, né? Sim. Então, a homenagem à deusa grega. Então, aí eu vou e levo para as editoras. Esse aqui eu não resolvi não levar, porque eu queria lançar pela Mnemosine mesmo, mas quando são livros meus, quer dizer que são projetos meus e não da empresa, aí eu levo nas editoras. E até hoje, claro, eu sempre recebo nãos, mas quando você faz um livro que tem sucesso, e o livro do Lampião é um livro muito bem sucedido, ele começa a abrir portas. E o livro do Lampião, ele rendeu dinheiro também, né? E ele abriu portas, eu fiz muitas palestras remuneradas por causa do livro do Lampião. Então ele abriu portas em termos financeiros também. E o próprio livro, na época eu morava num apartamento grande, lá na Pompeia, de 100 metros, eu reformei o apartamento inteirinho com o dinheiro do livro. Então não dá para dizer que livro não dá dinheiro. Uma vez eu me lembro o João Ubaldo, grande escritor baiano, perguntaram para ele como ganhar dinheiro com livro. Ele falou, olha, ganhar dinheiro com livro você tem que escrever muitos livros e os livros, você ter 10, 15 livros fazendo sucesso. Que aí você recebe os pagamentos das editoras, juntando esses pagamentos, você vai até eventualmente viver de livro. Sim. Mas claro que isso é uma dificuldade, né? Quer dizer, quem consegue escrever 10 livros de sucesso assim, né? É muito difícil, né? Eu posso dizer que eu tenho 2, mas eu preciso escrever mais 8 que façam muito sucesso, comparáveis a esses 2, o do Lampião e o da Revolução, né? Mas, enfim, é muito prazeroso. Eu tenho também outras atividades em paralelo, a empresa faz outras atividades culturais. Agora, por exemplo, eu estou participando estou ajudando na Semana Estadão de Jornalismo de Saúde, junto com a minha amiga Carla Miranda. Então surgem essas outras atividades, a gente vai fazendo em paralelo, junto com o livro, documentário também, a gente também já recebeu... Incansável, alguma né? coisa Isso é uma coisa... na verdade... É um trabalho de 12 horas por dia. Eu tenho eu tô cansada só de ver, de você falar. Eu brinco que parece a história do Renato Russo lá, né? Sempre faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Mas as coisas vão saindo. Mas é uma coisa... é tudo muito prazeroso. Isso que eu ia falar, é uma coisa muito prazerosa do ponto de vista de quem, de repente, está ali 10 horas trancado dentro de uma redação. Sim, né? sim. Na verdade, eu posso dizer que, claro, a redação tem aquela coisa grande da troca, isso é impagável, né? Maravilhoso. Mas eu posso dizer, hercúleo, né? Mas o trabalho duríssimo e dentro de muitos limites. E hoje eu me pauto, eu faço o que eu quero, consigo me organizar nos dias livres, né? Consigo fazer muita coisa. Certamente eu tenho muito mais qualidade de vida hoje do que quando eu estava na redação. E estar o dia inteiro no lugar, para mim, é muito cansativo, hoje em dia, de fato, né? Legal. Professor, o documentário teve Lei Rouanet, algum tipo de financiamento, alguma... Esse primeiro documentário, não. Esse primeiro documentário nós fizemos com recursos próprios, recursos de 2 professores, né? Eu e o cineasta que aceitou essa maluquice, né? Meu amigo Marcelo Felipe Sampaio. O Marcelo, nós nos conhecemos há 10 anos, quando ele me entrevistou para um outro documentário sobre a Guerra do Paraguai. E aí nos conhecemos e aí continuamos a amizade, e um dia eu sugeri para ele fazer o documentário do Lampião, dos nazarenos, os únicos inimigos que Lampião temia. Uma história maravilhosa. Eu digo que Nazaré é o Bacurau da vida real. Inclusive, quando eu conheci o Kleber Mendonça, um ano atrás, mais ou menos, eu falei isso para ele. Falei, você está contando a história do Bacurau da ficção, a minha história é do Bacurau da vida real. Nazaré é uma cidadezinha de 600 habitantes que enfrentou Lampião, Coluna Prestes, Revolução de 30, PM de Pernambuco, enfrentou o mundo. E é uma cidade de 600 habitantes, é um distrito, né? Mas, então esse primeiro a gente resolvi fazer também um documentário da Mnemosine. Minha empresa tem 1 ano e meio, é uma empresa jovem, por enquanto é uma empresa de uma pessoa só. O que eu tenho são vários parceiros, jornalistas, escritores, cineastas, advogados, pessoas de várias formações. Então, eu quis fazer o primeiro documentário como um cartão de visita mesmo. Falei, vamos fazer. A gente ainda não sabia como funcionava a Lei Rouanet, não sabia nada.
Até hoje eu não sei grande coisa, mas a gente está aprendendo, já temos agora parceiros que fazem isso. Então esse primeiro a gente fez por conta. Quer dizer, o documentário, se a gente fosse pagar todo mundo que está no documentário, que é uma seleção brasileira, nada menos que o considerado melhor guitarrista do Brasil, Lúcio Maia, que fez nossa trilha sonora. O rapaz da arte é um especialista, o cineasta ganhou o prêmio em Hollywood. Então é uma equipe poderosa. Mas todo mundo trabalhou de graça mesmo, nós mesmos, até eu como roteirista. O roteiro é meu livro, basicamente, né? E o Marcelo como diretor, né? Então a gente fez meio como um cartão de visita, que funcionou. A gente já ganhou algum dinheiro com o documentário, já exibimos em lugares que pagaram para a gente exibir. Ele está hoje disponível em alguma... Ele está nos streamings. Ele está no Amazon Prime, se chama Acordo com o Lampião Só na Boca do Fuzil, está no Amazon Prime, está no Claro TV, está no Apple TV, está em várias TVs, dessas TVs de streaming, por assinatura, né? Está em todas, com exceção da Netflix, não entrou na Netflix, mas todos os outros Na Globoplay também? Não, Globoplay não está também, não. Não está na Netflix nem no Globoplay. Mas, assim, é um documentário, porque o Marcelo é muito bom, é um excelente documentarista. O documentário tem qualidade Globoplay, Netflix, e está sendo muito bem assistido. Já houve a primeira prestação de contas, que está há 1 ano na... Eu ainda não vi, vou ver. Não, veja, por favor, que eu acho que como você já leu o livro, você vai entender muitas coisas. Inclusive, o principal personagem do livro, Davi Jurubeba, aparece muito, que ele é um nazareno, desses que enfrentaram o Lampião, e o Lampião tinha medo deles. Ele é um personagem muito importante no documentário, e ele aparece no livro também. Legal. Então, a gente fez agora, estamos fazendo um segundo documentário, para esse estamos buscando recursos públicos, e parece que vai acontecer, está tudo rolando, que a gente vai conseguir recursos públicos, e também de algumas empresas que já se prontificaram a de alguma forma, financiar. Então, o do Lampião, ele serviu como um cartão de visita, mas ele abre a porta para outras coisas. Mas que cartão de visita, né? Que na hora de receber prêmio, maravilhoso. Então, nossa, né? Agora, no fim do ano, a gente vai para o Floriano, no Piauí, e estamos concorrendo lá em nada menos que 8 categorias. Daqui a um mês, em Curitiba, no Paraná, estamos concorrendo em 4 categorias. Quer dizer, são 12 prêmios possíveis. A gente não vai ganhar todos, mas se a gente ganhar metade, já é muito prêmio. Muito bom, muito bacana. Então, e esse caminho, né, de chegar nos streamings, como foi? Existe um acordo comercial? Isso foi a partir de uma distribuidora. Uma distribuidora. Tem uma distribuidora chamada Encripta, que o meu sócio, o Marcelo, já conhecia. Aí eles pediram para eles, gostaram, a gente mandou o filme para eles. O trailer também pode ser visto, se a pessoa digitar no YouTube Acordo com o Lampião Só na Boca do Fuzil, tá lá o trailer, com 3 minutos a pessoa consegue ter uma ideia, né, do que é o filme. Inclusive tem no próprio YouTube. Naquele YouTube pago, você baixa o filme também. Então nós fomos à Encripta, eles gostaram do filme, falaram, não, é o nosso perfil, a gente quer distribuir. Aí a distribuidora funciona mais ou menos como uma editora. Tudo que a pessoa vê, você tem um pequeno percentual que é do autor. Assina-se um contrato, né? Sim. É parecido com editora, né? Mais ou menos parecido com editora. E a distribuidora faz o papel que uma distribuidora de livros faz, só que aí seria em conexão com a editora, né? Com uma métrica mais acurada, né? Isso. Mais fácil de saber. Aí eles prestam contas a cada período, 6 meses e 1 ano, repassam os valores daquele percentual que a gente tem direito. Então, e nós já fizemos pelo menos umas 15 exibições do filme em vários lugares, né? Todas muito bem sucedidas. Pra você ter uma ideia, a estreia foi no Belas Artes. A sala tinha capacidade de 80 pessoas, apareceram 150 lá, um monte de gente sentou no chão. Fizemos a segunda apresentação com música ao vivo, a trilha sonora tocada ao vivo pela banda do Lúcio Maia, que era lá do Zumbi, né? Tocada ao vivo, e lá no Cine Sesc encheu também. Então todas as apresentações foram muito bem sucedidas. E foi muito bem assistido, rendeu uma grana considerável, até a gente achou que ia render menos. E o filme está aí, fazendo bastante sucesso, e assim, na prática é uma outra carreira dentro do meu hall de carreiras que eu estou começando, tanto que recentemente eu fiz um curso de roteiro, vou fazer um outro agora, para me tornar roteirista de fato, né? E esse roteiro, então, foi um roteiro amador?
roteiro super premiado desse tô dizendo Sim. amador, assim. Não, porque na verdade o roteiro era o filme. A gente foi se baseando no filme e foi construindo o roteiro a partir do livro. Era o livro. Né? Era o livro. O roteiro é um capítulo do livro. Eu dedico um capítulo do livro para falar dos nazarenos, porque é uma história maravilhosa. E aí essa parte, esse capítulo do livro que foi para o filme. A gente conta, o filme tem mais ou menos 1h30 de duração, né? Então a gente conta a história dos nazarenos nesse período, né? E precisa de curso, professor, depois desse... Olha, tem uma coisa muito louca. Dessa dinâmica bem sucedida, porque eu acho que isso é uma questão de pulso da dinâmica do audiovisual ali, assim. Acho que isso já tá aí, né? Na verdade, o jornalista é isso também. Então, você vê como é que é, como você sabe, nós jornalistas, o jornalismo abre espaço para 1 milhão de outras coisas, né? Então, na prática, tem uma história muito curiosa que o Marcelo me contou que eu não sabia, que o roteirista do Poderoso Chefão, ele nunca fez curso de roteiro. Ele era de outra área. Aí ele fez o filme, depois ele resolveu fazer um curso de roteiro. Quando ele foi fazer o curso de roteiro, não me lembro o nome dele agora, quando ele foi fazer um curso de roteiro, ele descobriu que o roteiro, o professor de roteiro tinha se baseado no filme dele. Aí ele falou, poxa, eu vou fazer o filme de roteiro e o roteiro é baseado no meu filme. Então, quer dizer, é uma coisa muito curiosa, quer dizer, talvez não precisasse, né? Mas como eu sou muito meticuloso, você vê, eu sou jornalista, eu fui escrever sobre história, eu falei, não, eu também tenho que me tornar historiador. E durante a pandemia eu fiz um curso de história. Eu também fiz uma graduação em história, um curso online, mas me formei em história também, porque eu falei, não, eu preciso ser historiador de fato, né? Vamos dizer que eu já seja de direito, eu já sou mestre em história, né? Mas eu fiz o curso de graduação, que foi a minha segunda graduação em história, né? Depois de jornalismo, né? Porque eu fazia questão, da mesma forma, roteiro. Eu falo, eu não posso me dizer roteirista, eu brinco com os amigos, falo, eu sou roteirista, vigarista e trapezista, né? E jornalista e radialista, tudo que termina com ista, né? Mas aí, documentarista. E documentarista, quer dizer, então a gente tem um rol de profissões. Eu acho que é importante, claro que é importante fazer o curso, né? Mas vamos dizer que dos temas que eu já domino, o roteiro já está pronto, na verdade, na minha cabeça, eu só preciso fazer as marcações no papel, né? Legal, bacana. E esse caminho da formação, né, professora? A gente tem uma questão aí, os jornalistas antigos, eles vinham da literatura e se tornavam jornalistas, né? Tinha um caminho aí inverso, né? De uma consistência para depois essa fragmentação da escrita, fragmentação das histórias, né? Do storytelling ali. E agora a gente tem o contrário, né? A gente tem o pessoal que sai de uma formação genérica do jornalismo e 300 mil opções, como você falou, né? Trapezista, vigarista, é tudo. Né? O jornalista, ele sai da faculdade com a opção de fazer social media, vai para a área de marketing, vai para uma área do audiovisual, vai trabalhar em sites, né? Que jornal e revista já é uma coisa, né? Obsoleta, nem sei se eles têm essa noção de que, enfim, coisa que praticamente nem existe mais, embora esteja aí, a NER comentou, né, num dos últimos summits deles aí, que o mercado de revista teve um certo incremento, inclusive com produtos hiperpersonalizados, voltados para as gerações mais novas e tal. Mas assim, como é que fica essa formação dessa pessoa com esse mundo de opção que ela tem para atuar? Eu percebo assim, uma falta de consistência em leitura, em texto, produção textual, a questão da lida com a inteligência artificial hoje, tudo preso, um senso de urgência, né, que esse pessoal tem. Quer dizer, quanto tempo leva para fazer um livro desse? Esse pessoal tem pulso e tem essa fleuma para sentar e escrever um livro, né? Porque existe um senso de urgência nessa molecada, uma coisa, né? Como é que fica isso? Como professor, vamos falar agora do professor. Pois é, como professor, o que eu tenho percebido, e eu acho isso muito triste, né? É que, exatamente como você falou, o hábito de leitura dos alunos é cada vez mais raso, né? Eu tenho um grande amigo, o professor Marco Antônio, que é sociólogo, cientista social, cientista político, na verdade, né? Então, que ele faz uma comparação muito interessante, ele fala assim, olha, o jornalista é lago. Muita informação, só que superficial. Acadêmico é poço. Pouca informação concentrada.
né? Eu acho a metáfora interessante, né? O que não quer dizer que o jornalista também não possa se tornar poço, né? E encontrar uma área com a qual ele se identifique. Eu encontrei a história e a política, né? Eu fui minha vida inteira repórter de política, né? Desenvolvi muitos trabalhos nessa área e acabei fazendo ciências sociais por causa disso, né? Mas, então, acho que assim, o jovem ele tem uma dificuldade de descobrir uma área que ele possa se especializar. E isso faz com que a formação fique muito fragmentada. O próprio trabalho dele acaba sendo muito fragmentado. E ele tem uma dificuldade, que claro que não é só do jornalista, do jovem jornalista, é de uma geração inteira, de conseguir se fixar num texto mais complexo, né? Ler um texto de filosofia, texto muito difícil de entender. Você tem que parar ali para entender. Como a gente vive com 1 milhão de estímulos, até para mim, quer dizer, até para mim não é fácil, porque eu estou escrevendo aqui, só que às vezes eu estou dando uma olhada na rede social, eu estou ouvindo rádio, eu estou vendo TV, então eu tenho que falar, não, agora eu vou me dedicar a isso, eu tenho que fechar os outros chamarizes para me dedicar, eu não vou ficar 1 hora sem olhar a rede social para poder me dedicar a isso. E aí você consegue fazer isso, né? Mas para você aprender a ler, a gente tinha o Vagalume, né, que era uma coisa maravilhosa da nossa época, não sei nem se é da sua. Marcos Rey, né? Sim, da coleção Vagalume. Nossa, era uma coisa fantástica, eu aprendi a Tenho ler com coleção esses todinha. livros. Nossa, eu dei para minha filha outro dia de presente A Ilha Perdida, que foi um livro, nossa, fantástico, aquele livro me ensinou a gostar de ler. Então a pessoa diz assim, não, eu não gosto de ler, não é, porque você não está lendo alguma coisa que você tem interesse. Quando você tem interesse, você gosta de ler, você quer saber, eu gosto de moda, gosto de futebol, gosto de não sei o quê. Então pesquise, leia, se enfronhe, entre nessa história de fato, que aí você vai virar um especialista e você vai entrar no mundo dos especialistas, e você vai ser ouvido como outro especialista. Aí a pessoa passa a lhe respeitar porque está diante dela uma outra pessoa que também tem conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa construir nesses jovens, eles precisam construir na carreira deles, esse hábito de leitura. Eu fiquei muito preocupado com minha filha, que hoje está se formando em enfermagem, esse ano ela se forma pela Federal, e eu fiquei preocupado que eu achei que ela não ia virar uma leitora, porque ela não passou pelo gibi, por exemplo, como minha geração passou, mas ela foi direto para o livro, ela virou uma leitora, ela lê livros grandes, ela leu meus livros, eu falei, ainda bem, senão eu ia ficar muito se nem decepcionado. Os filhos leem, né? Pô, eu falo, como assim, né? Eu sou escritor, tenho uma filha que não lê, ia ser demais, mas ela virou leitora, a Júlia, né? Então, eu acho que essa coisa se constrói, mas as possibilidades são muitas, e você precisa saber exatamente o que você tem interesse, porque, ganhar dinheiro a gente precisa, claro, né? A gente tem um monte de contas para pagar e tal, mas é muito triste você ficar anos fazendo uma coisa que você não gosta, né? Ficar anos se dedicando a uma carreira que não é o seu interesse. Sim. Então é muito triste isso. Eu procurei unir as duas coisas. Eu posso dizer que eu consegui me dar bem da melhor forma possível em termos financeiros e consegui ter as carreiras que eu queria ter, né? Tanto de professor, quanto de jornalista de redação, quanto de historiador. Eu tenho desenvolvido umas carreiras que me dão muito prazer e que consigo me dar... quer dizer, não tenho nenhuma esperança de ganhar muito dinheiro com essas coisas. Mas também ganhar dinheiro é consequência um pouco disso também, sim, né? Sim. Dessa dedicação para uma área que realmente é a sua área. Sim, né? Nossa, então isso é fantástico. Eu acho que a gente... você precisa saber o que você quer, você precisa definir isso, e aí entrar naquela área, pesquisar para valer, ver todas as possibilidades que você possa ter. E é claro que quem é leitor está 10 passos na frente de quem não é. Vai ter uma visão de mundo completamente mais clara, né? Muito mais clara do que aquela pessoa que tem uma visão assim rasa da realidade, que é lago, né? A gente precisa ser poço. Muito bom, muito boa essa analogia. O que eu percebo assim que a formação também, da forma como ela é construída, ela não contribui muito para isso, né, professor? Eu conversava aqui num outro episódio com uma colega também jornalista e falando de divulgação científica, né? O que a gente vê lá fora, né, são pessoas que têm outras formações. O Daniel Goleman é né, que escreveu um livro sobre inteligência emocional. São pessoas que têm uma formação sólida em áreas específicas, vamos
tomar o caso do Goleman, que acho que tem formação em psicologia, e vai escrever, vai ser jornalista, vai ser divulgador científico, né? Então, existe um apelo de profundidade para depois você você comunicar aquilo de alguma forma, né? Da mesma forma que você teve necessidade de estudar história, de ser historiador, de fazer um mestrado numa área específica, né? Só que, assim, aqui o caminho é inverso. Primeiro você tem uma formação absolutamente generalista, você sai para o mercado tendo que atuar, jogar nas 11 muitas vezes, né? Trabalhar, enfim, sei lá, ir para o marketing, que é uma área que às vezes nem condiz com a formação que você teve ali de jornalista, mas você vai porque é o que está te oferecendo ali no momento. E não tem uma base, não tem nada solidificado e se torna um grande generalista e vai fazer qualquer coisa, né? De qualquer área. É aquele negócio assim, acho que num primeiro momento, claro, eu tinha, o primeiro jornal que eu trabalhei, a gente tinha uma coisa muito interessante, assim, não foi nem, eu trabalhei em Brasília, o primeiro jornal foi no Jornal de Brasília, né? Uma maluquice, eu resolvi morar um tempo em Brasília, tinha uma amiga que me ofereceu uma vaga lá no Jornal de Brasília, e ela falou, você mora na minha casa, a gente divide o apartamento lá na Asa Norte. Eu fiquei pouco tempo morando lá, né? Mas ainda consegui trabalhar. E aí tinha um chefe que ele tinha uma coisa muito interessante, ele entrava a pessoa nova, ele falou, isso aí não diz não ainda. Aí 2 meses depois falou, aprendeu a dizer não, agora já está dizendo não. Num primeiro momento, é claro que a gente vai fazer o que aparecer, né? Sim, aquilo que aparece. Mas eu acho que é importante ter claro que aquilo lá é um aprendizado, que a gente está aprendendo alguma coisa, que a gente vai levar para algo maior que a gente quer fazer, que a gente não quer se limitar àquilo lá, porque muitas vezes, claro, imagino, quando eu comecei no jornalismo, eu cobria buraco de rua, ficava fazendo plantão interminável na frente da casa das pessoas. Quantos plantões na frente da casa do Lula? Quando eu comecei na política, do Lula como presidente, da Dilma, de outros presidentes, né? Do Fernando Henrique também. Então, quer dizer, a gente começa generalista, fazendo de tudo que aparece. Mas é importante você ter em mente que você tem que construir uma carreira. Então, que você tem que se diferenciar dos demais, senão você vai ficar ali na média geral. Eu sempre procurei não ser a média. O grande profissional da praxis, né? Que nem Exatamente. Qualquer coisa, faço ali. Não, tudo bem, no primeiro momento a gente faz, mas procurar ter sempre em mente que a carreira é muito maior, né? Que tem muito mais coisa para fazer, coisas interessantes. Esses jovens aí têm possibilidades que nós não tivemos, por exemplo, né? Claro que eles têm. A gente teve algumas outras que eles não tiveram também, que eles não terão, porque são outros tempos, né? O tempo que a gente conseguiu fazer um jornalismo fantástico, né? Mas, mesmo assim, eles têm muitas possibilidades têm possibilidades de aprender coisas muito interessantes e crescer muito na área, né? Só que tem que ser disciplinado, tem que ser estudioso, tem que ser pesquisador, tem que desenvolver um hábito de leitura, tem que desenvolver a curiosidade. Tem que ir além da internet, né? Ir além da internet, mix, sair desse mundo, né? Quer dizer, esse mundo aí tudo bem, mas é muito etéreo, né? Ele não diz grande coisa. E aí todo mundo vai ficar parecido com todo mundo. Eu não quero ser todo mundo, eu quero ser alguém um pouquinho diferenciado no mínimo, porque isso vai me dar a possibilidade de fazer coisas diferentes, né? Senão a gente fica, né, a existência inteira fazendo aquela coisa de sempre, e isso é muito tedioso, muito chato, né? Acho que a gente faz algumas coisas no trabalho e desenvolve outras em paralelo. A maior parte dos meus trabalhos eu desenvolvi em paralelo com o trabalho formal. O trabalho formal garantia pagar as contas, e esse meu trabalho paralelo abriu outras portas. Eu sabia em algum momento eu ia me dirigir para essas outras portas. Foi exatamente o que aconteceu com a continuação, né? Muito bom. E, professor, para quem pretende trilhar esse caminho, a gente já falou um pouco assim do que precisa, enfim, falamos essa questão da especificidade, buscar um caminho específico, mas assim, um conselho de um processo com começo, meio e fim, para a gente buscar uma consistência para quem quer trilhar um caminho como escritor, como documentarista, qual que é o caminho? Acho que assim, precisa definir temas que a gente possa contribuir com a sociedade e que possam ser interessantes e que também tenham apelo comercial. Claro, a gente precisa vender essas coisas, né? E a editora vai ser muito sensível quando o tema tem apelo comercial, né? E aí, uma vez definido,
mergulhar naquilo lá, virar poço mesmo, né? Entrar profundamente naquelas histórias. E perceber, observar quais são as lacunas que tem aí na literatura, coisas que não são exploradas e tem todas as áreas inimagináveis que a gente possa atuar. E aí procurar se aproximar dessas pessoas que trabalham com essa área para aprender com elas, né? E comprar os livros dessas pessoas para a gente também ir desenvolvendo. A gente, quer dizer, nenhum escritor se faz sozinho, a gente faz copiando os outros, né? Até o Gabriel Garcia Marques, uma vez, comentou, falou, não, eu imito Tchaikovsky, imito Mayakovsky, aliás, né? Tchaikovsky é músico, imito Mayakovsky. E a gente acaba construindo um pouco do outro. O meu amigo Frederico, que é um grande escritor de temas de cangaço, ele escreve muito parecido com Guimarães Rosa. Claro, guardadas as proporções, Guimarães Rosa é um gênio, né? Mas de alguma maneira você se aproxima, então a gente vai aprendendo com os outros bons escritores, né? Escreve bem quem lê bem, sem dúvida, né? Então uma coisa leva a outra. Quando você lê bem, você tem uma tendência maior a se tornar escritor. E quando você se torna, provavelmente seu texto será melhor do que a média, estará acima da média, né? Então é descobrir coisas que a gente possa interessante e construindo essa ligação com a área, frequentar livrarias, frequentar editoras, conhecer editoras, frequentar feiras de livro, frequentar bienais, conhecer os autores, é muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos dos grandes autores que eu admirava. E isso, para mim, foi muito importante, inclusive nas áreas que eu pesquiso, né? Considerado assim o top de guerra do Paraguai no Brasil, Francisco Doratioto, inclusive apresenta meu livro, é o cara mais importante dessa área. Federico Pernambucano de Mello, também no Cangaço, é outro que apresenta meu livro. O Amauri, o pesquisador que eu falei, também apresenta o livro. Então eu fui construindo esse mundo, eu fui entrando meio de contrabando nesse mundo. Era um jornalista começando a entrar ali. E hoje, quando se trata de inimigos de Lampião, porque eu não sou biógrafo de Lampião, meu negócio são os inimigos dele. Eu peguei um nicho diferenciado, porque eu falei, não vou escrever uma outra biografia de Lampião. Tem um monte aí de gente que pesquisa Lampião há 50 anos. Eu tinha 2 anos de pesquisa, eu falei, E tem conteúdo de domínio público que o pessoal aproveita e bota um livrinho lá na Amazon, né? Então, pois é. Então, quer dizer, assim, a gente vai construindo e quando é uma carreira feita com planejamento, a possibilidade de dar errado é muito pequena. Claro que pode dar errado, mas a possibilidade é muito menor do que quando a gente faz as coisas sem se organizar, sem se planejar, né? Sem ficar pensando nos próximos passos, né? E aí, quando você faz isso de uma forma organizada, as coisas andam. É muito bacana você ver tudo acontecer. E a personalidade e a consistência a gente encontra no caminho, né, professor? No caminho, isso é uma consequência natural do processo, né? Depois, quando eu vi esse livro do Lampião exposto na Livraria Cultura lá na Paulista, antiga Livraria Cultura, né? Aí eu brinco pra minha filha, eu falei, parece que foi como se você estivesse lhe vendo nascer ali, ver... pai, mas que comparação? Eu falei, mas os livros são um pouco filhos da gente, né? Eles viram parte da nossa história, então eu considero meus livros um pouco filhos, né? E é fantástico, né? Assim, as numerosas portas que abrem, as pessoas interessantes que você conhece, nesse processo, lhe fazem muito bem, dão uma cancha muito boa para você continuar. E quando você consegue, inclusive, resolver dúvidas da história das pessoas. E isso já me aconteceu muitas vezes. Várias vezes, falando do livro da Revolução, e tinha gente que falava para mim, agora você esclareceu uma dúvida que eu tinha na minha infância. A casa da minha bisavó tinha sido bombardeada, e a gente achava que isso era da Revolução de 32. E aí você contou que não, foi a Revolução de 24. Aí, quer dizer, então isso é muito bacana, quando a pessoa diz, olha, ler aquele livro foi fantástico para mim, me abriu a mente, me trouxe novas informações. Quando a pessoa elogia o livro, que gostou, como você falou, da forma de escrever, porque é a forma de escrever de um jornalista. Eu não digo que eu pesquiso como historiador, mas eu escrevo como jornalista, que tem uma diferença nesses textos. Eu diria que é mais do que escrever como um literato mesmo, é uma leitura gostosa, assim, diferente. Fico muito feliz. Bem... Legal. Então isso é muito bacana, faz muito bem pra gente, né? É muito reconfortante, né? Legal, professor. Eu queria te agradecer muito por essa conversa. Eu acho que vai ser super bacana para quem
está aí flertando com o jornalismo, flertando com a escrita, flertando com o audiovisual. Vai ser um papo bem interessante para o pessoal. Te agradeço muito. Espero vê-lo novamente aqui falando de outros projetos, outras áreas aí, outras profissões. Será um prazer, Ju. Fico muito feliz. Espero de alguma forma nosso papo muito agradável também, que eu achei ter contribuído aí com as dúvidas das pessoas, e fico à disposição. Estou no Instagram, posso falar? Pode, claro. No Instagram eu estou como Defensores do Centro de São Paulo, que é outra fixação minha, o Centro de São Paulo. E estou no LinkedIn como Moacir Assunção e no Facebook como Moa Assumpção. Muito bom. A gente vai colocar tudo aqui à disposição das pessoas, dos amigos aí, para a gente conversar. Legal. Obrigada, professor. Obrigada a você que ficou com a gente aqui até agora. Grande abraço para você e para todos. Felicidades.